né, em pleno milagre econômico, em plena Copa do Mundo, em plena efervescência popular, né, de que forma o médico utilizou a mídia, a propaganda para ganhar popularidade. Então a gente trabalha isso no segundo capítulo. Então, o primeiro capítulo a gente busca entender a chegada do futebol ao Brasil, né. No primeiro capítulo é um trabalho ainda em construção, né, tanto que a gente mudou em cima da hora o título, né, tá um pouco diferente, a gente mudou, achou que esse encaixaria melhor em nossa temática. Então esse é o meu primeiro capítulo, né, e tanto Israel como o Ricardo me ajudou em alguns detalhes, algum acabamento, né, quem me orientou é o Ângela Cardoso Lima. E tem por título, Brasil, o país do futebol, prática esportiva como estratégia de igualdade e popularidade. Então é esse o título do meu primeiro capítulo. A gente trabalha com o futebol com igualdade, estratégia de igualdade e de popularidade, né? Então a gente busca entender sobre de que forma o futebol chegou ao Brasil, como o futebol se consolidou ao Brasil. A gente tem essa problemática de entender, né? Então a gente começa a fazer uma discussão que o futebol ele é inglês, né? Só que vale lembrar que muitos historiadores eles transitam falam que em diversas sociedades já tinha povos que tinham contato com uma bola, né? Povos que tinham uma sociabilidade e tinham contato com a bola. Só que a gente não pode falar que aquilo era um futebol, porque o futebol requer uma organização e essa organização foi estabelecida pelos ingleses. Então por isso que os ingleses falam que muitas pessoas falam que os ingleses foram quem criaram o futebol. Então é por causa disso, né? O futebol, no caso, vem na Inglaterra no século XVIII. Então essa perspectiva que a gente trabalha futebol vem daí, vem da Inglaterra. E a gente começa mais ou menos no final do século XIX, um tempo em que a Europa era o centro do conhecimento, né? Era um período em que a elite brasileira estava com os olhos vidrados na Europa. A Europa seria o centro do conhecimento. A elite estava de olho para lá. Então era comum nesse período que a elite branca, burguesa, mandasse seus filhos estudarem na Europa, né? Porque a Europa é onde tinha grandes escolas, é onde tinha grandes universidades. Então era comum que a elite burguesa, a aristocracia, mandasse seus filhos, né, brasileiros estudar na Europa. E entre esses filhos dessa burguesia, dessa elite branca brasileira, estava esse Charles Miller. Charles Miller, ele é filho de um escocês com uma brasileira de origem inglesa, né? Então ele é um brasileiro, só que ele tem uma descendência europeia. Ele é branco, de família rica, e a família dele manda ele estudar lá na Inglaterra. Então quando ele vem de lá para cá, ele e seus estudantes lá traziam práticas, traziam costumes. E entre essas práticas veio o futebol. Então o futebol veio por Charles Miller. Por isso que muitos falam que Charles Miller é o pai do futebol. Ele foi quem trouxe essa prática ao Brasil, em São Paulo. Então, como ele era da elite, então ele e seus amigos passaram a jogar bola, né? A elite branca burguesa da época, sobre o espírito do amadorismo. O que é amadorismo? É amor pelo esporte. Não tinha nenhum vínculo remunerativo, era apenas uma diversão, era um entretenimento, era o amor pelo esporte. Então era um momento, como o futebol passa a se desenvolver em São Paulo, era um momento de exuberância, era um momento em que os cavalheiros iriam jogar bola, todo trajado, aquelas roupas de terno e gravata, só os cavaleiros. Então o futebol ele passa a ser uma prática específica às elites, né? Apenas as elites praticavam futebol. Por quê? Porque o futebol era uma prática que veio da Europa. E só quem podia naquela época se adequar a essas práticas da Europa eram os brancos burgueses. Então os negros, a elite branca rejeitava qualquer participação do negro no futebol, porque futebol era coisa de elite. Então o esporte ele passa a se desenvolver tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E então os brancos burgueses da elite, eles passavam a criar empecilhos para que os negros não entrassem na parte que era deles, porque eles queriam se afirmar socialmente, queriam mostrar que era mais importante, queriam mostrar que era uma raça mais importante que a dos negros. Então passaram a criar empecilhos para que os negros não adentrassem os campeonatos de brancos.
Que empecilhos eram esses? Por exemplo, para participar de campeonato, ele colocava, só pode participar quem tem um emprego fixo. Aqui, como é o que? Já é cerca de 10 anos após a abolição da escravidão, os negros não tinham emprego fixo, né? Então ele colocava para participar de um campeonato deveria ter um estágio. Negro, a maioria era ex-escravo, o cara não tinha estágio, não tinha grana. Então, tipo assim, eram empecilhos criados pela elite branca para que não houvesse a participação dos negros no futebol. Aí o historiador Marcos Gutmann, ele fala que esse foi o caráter inicial do futebol no Brasil. Então, ele faz a sua análise tanto em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Então, o futebol nesse período tem uma prática específica às elites. Renato Coutinho, na sua tese de doutorado, ele fala que até mesmo esse preconceito, esse racismo, partiu até mesmo do presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, né? Ele fala que Epitácio Pessoa foi lá na CBD e falou que não queria que tivesse alguns negros que participassem da seleção brasileira. Então era um exclusivismo na seleção, que poderia participar lá só quem era branco, só quem era burguês. Só que aí tinha algumas espécies de exceções no futebol. Entre eles estava esse Friedenreich. Esse Friedenreich, ele nasceu 4 anos após o fim da escravidão. Ele é filho de um alemão com uma ex-escrava, né? Então, esse Friedenreich, ele tem uma mãe que é ex-escrava e tem um pai que é alemão. Então, ele é um mulato. Ele é um mulato e ele passa na sua infância, jogar bola e ele se torna um bom jogador, né? E ele por ser mulato, abriram uma brecha para ele e ele participou da seleção brasileira. Tanto que Friedenreich foi o jogador, né, que fez o gol da final do primeiro título da seleção brasileira, Friedenreich. E abriu essa brecha para ele porque ele era um mulato do olho verde. Então, nesse período também, quando os negros viram que Friedenreich era um mulato e passou a entrar no futebol, os negros também, em alguns locais, também perceberam que era possível jogar futebol sem boemia. Como assim boemia? Porque a elite para jogar bola usava bola vinda da Europa, bomba, aquelas bombas de encher bola vinda da Europa, uniforme de time inglês, ou seja, muitas boemias. Só que os ex-escravos, eles perceberam que era possível jogar futebol sem essas boemias. Faziam bolas de bexiga de boi, fazia bola de meia, aquela bola com saco dentro, colocava vários pauzinhos. Então eles perceberam que jogar bola, era possível jogar bola sem essas boemias, né, dos europeus, dos descendentes europeus. Então os negros passam a jogar bola em alguns campos das grandes cidades, entre elas em São Paulo. E os brancos, os negros, eles tentam buscar no futebol como um elemento de igualdade, né? Eles queriam mostrar que também eles poderiam jogar bola. Eles queriam mostrar que também eles não eram diferentes biologicamente dos brancos, dos ricos. E isso vale também, essa exclusão, só lembrando, era para quem era pobre e para quem era negro, essa exclusão inicial. Então, tanto os pobres quanto os negros se apropriaram do futebol como uma possibilidade de transparecer uma ideia de igualdade social, né? Então, agora pode parecer assim uma ideia meio que equivocada, que se baseava numa disputa entre elite branca e negro ou pobres. Não é bem assim. Por quê? Porque também porque muitos negros queriam jogar futebol, né, como um elemento de igualdade. Só que também existiam alguns negros e mulatos que discordavam da parte do futebol, né? Entre eles, Lilian Barreto. Lilian Barreto foi um literário, jornalista e também não um negro, mas mulato. Ele é um cara que ele não gostava de futebol, né? Ele falava que o futebol seria um esporte violento, que como nas grandes cidades tinha vários campos de futebol, ele falava que ali era locais de briga,
antiga, né? Ele era locais que iria fragmentar a sociedade brasileira. Então Lima Barreto, ele era um cara que ele era mulato e não gostava de futebol. Então dá a entender o quê? Que nem todo negro amava futebol. Tinha negro que gostava de futebol, mas também tinha mulato e negro que discordavam da parte do futebol. Porque ele falava em Barreto que o futebol era uma prática muito violenta. Já o Marcos Gutmann, ele é jornalista e historiador, ele faz uma crítica a Lima Barreto. Ele fala que não, o negro jogava a bola para esquecer a sua exploração, para esquecer a labuta diária, para esquecer aquele suor do trabalho todo dia. Então, o negro jogava futebol como forma de esquecer a opressão do dia a dia. Então, o Marcos Gutmann faz uma crítica a Lima Barreto. Então, o negro se apropria do futebol, né, com uma estratégia de igualdade social, mas também ele busca no futebol uma possibilidade de ascensão social. Porque como o futebol estava crescendo no Brasil, já existiam alguns campeonatos, alguns torneios, então esses torneios geravam dinheiro. Então os negros, os pobres, viram o futebol como um elemento capaz de ascender socialmente. Vale lembrar que ainda era o amadorismo, não era o profissionalismo. E ainda com essa exclusão da elite branca para com os pobres e com os negros, como esses campeonatos da elite começaram a ficar mais acirrados, eles perceberam que ia precisar de jogadores bons. Então, como os negros, os pobres, eles mexiam muito o corpo, alguns tinham contato com a capoeira, então eram pessoas que se davam muito bem com a prática esportiva, né? Então a elite percebeu, bom, aqueles caras jogam bem, então vamos começar a abrir algumas exceções para eles. Então começou a aparecer o chamado amadorismo marrom, que é o futebol começa a ganhar cor, né? Do time de branco, elitizado, começa a abrir espaço para quem é mulato, para quem é negro. Para quê? Porque eles queriam utilizar dessa estratégia para a vitória, a elite branca. Aí foi nesse caráter inicial que chega no governo de Vargas, o que? 1930, né? Então o futebol começa a se popularizar, o branco jogando futebol e o negro também, né? Então Vargas, como um autoritário também carismático, ele tem essa estratégia de chegar perto dessas massas. Então ele impulsiona o profissionalismo. O que é profissionalismo? É jogar futebol através de vínculos remunerativos. Então, se antes o amadorismo jogava por amor ao esporte, agora no profissionalismo não, para jogar por dinheiro. Então ele percebeu que esses clubes que estavam crescendo no Brasil precisavam de uma regulamentação, né? Então ele se aproxima desses times de branco, desses times de negro, e oferece medidas profissionais para quê? Para aumentar a base do seu governo, né? Então, por isso que até hoje se fala que ele é o pai dos pobres, né? Ele se aproxima, ele tem essa estratégia, ele vê que o futebol está crescendo. Então ele tem essa sacada de se aproximar da elite e também dos brancos para quê? Para impulsionar a profissionalização do esporte. Só que aí nosso trabalho, a gente não buscou fazer comparação com Mussolini, porque até a gente sabe que é outra conjectura social, é outra situação política. Só que a gente buscou entender que essa relação entre política e esporte não ficou restrita apenas de Getúlio Vargas, no Estado Novo. Ela também foi presente no fascismo italiano, dirigido por Benito Mussolini. Então Mussolini, na Copa de 34, ele pressionou os árbitros, ele queria o título, ele queria uma confirmação do seu regime através do futebol, porque ele viu que o futebol estava crescendo na Itália. Então o Mussolini, ele tem essa pressão no árbitro. No jogo Itália e Hungria, na final da Copa de 38, ele manda um telegrama: vencer ou morrer. Os jogadores, ou vocês vencem ou vocês morrem. Ou seja, Mussolini, ele era um cara muito autoritário e ele desejava muito dessa vitória, né? Como uma forma de legitimar o seu governo. Ele também, na Copa de 34, na semifinal, ele
também, não é um telegrama, ele manda uma mensagem para os jogadores, que se os jogadores vencerem a semifinal, eles iam ser recompensados, mas se não, iria ser castigado. Então Mussolini tinha esse carisma, só que também ele era autoritário. E também ele construiu vários estádios e era presente nesses estádios, participava dos jogos e ia. Então Mussolini ele buscou esse apelamento na política e futebol para ganhar popularidade. Da mesma forma, só que em outro contexto social, Vargas, que também era autoritário e também tinha o seu carisma. Então ele utilizou estratégia para se aproximar das massas, através da propaganda. Então ele cria o DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, para se aproximar das massas, né. Na Copa do Mundo de 34, ele vê que o Brasil está harmônico. Por quê? Porque existia aquela briga de anarquistas, de comunistas e pessoas querendo derrubar Vargas. Então ele fala, não, gente, em plena Copa de 34 é o momento de a nação brasileira se unir. Então ele usa o futebol como uma estratégia para harmonizar o Brasil no período de divergências social e políticas. Como eu falei, ele estimula a profissionalização e também, como já tem aquela popularização entre negro e branco, aí onde é que entra a democracia racial, né? A gente sabe, Gilberto Freire, né? A presença do negro é importante no Brasil. Por quê? Porque essa é a identidade brasileira. É isso que é o forte brasileiro, que é a união do branco e do negro. Então, Getúlio Vargas, em vários discursos dele, ele elucida essa importância da seleção brasileira, dessa participação, tanto do negro, tanto do branco. Também é o período do rádio, também, né, que ele pode discursar nos rádios. Antes de jogar da seleção, ele faz saudação, e também quando a seleção parte, ele lamenta. Aí eu separei para finalizar aqui um trecho, para a gente entender um pouquinho essa relação entre Vargas e o futebol como uma tentativa, como uma estratégia de popularidade. O presidente Getúlio Vargas, bem como a sua esposa, Dona Darcy Vargas, e sua filha, a senhorita Alzira Vargas, com um testemunho eloquente do quanto reconheceram o mérito da tarefa confiada aos craques brasileiros. Seguiram todos os jogos pelo rádio, acompanhando a vibração da alma popular numa demonstração de solidariedade que há de ser incentivo grandioso para o esporte nacional. Então esse discurso que Vargas faz em pleno rádio, em plena Copa do Mundo de 1938, como uma estratégia de grande popularidade. Vamos lá. Como é um trabalho ainda em construção, eu acho que eu posso falar isso aqui. Nosso trabalho tem um equívoco, porque a gente utiliza apenas referências bibliográficas. A gente não tem um referencial teórico. Então nós devemos ler um pouco de Sertor, para a gente entender essas estratégias, né? Como o negro utiliza estratégia, como o Vargas utiliza estratégia. Então a gente tem que colocar um referencial teórico no nosso trabalho. É isso aí, obrigado. Ok, já é isso, né? A Maria Iglesias está aí? Agora vai ser a apresentação do trabalho da Maria Iglesias, futebol como instrumento de ascensão social da mulher.